5 a.C., que nasce o pensamento racional junto com a filosofia. Na Grécia Antiga é inaugurada a razão, aquilo que na filosofia nós chamamos de epistemologia, a forma racional com a qual o homem compreende o cosmos, que é o espaço, o antropos, que é o homem, e a physis, que é a natureza. A Grécia é a origem do saber. A Grécia é a origem do conhecimento. E por isso, Lucas, sendo grego, era um homem que trazia sobre si uma carga intelectual sobremaneira. É necessário destacarmos que a razão profissional de Lucas era médica. Lucas era um médico. Esse homem conhecia as escalas filogenéticas que compõem a nossa estrutura orgânica. Esse homem sabia diferenciar as gametas cromossomiais do nosso corpo. Esse homem compreendia a ciência de um modo extremamente diligente e perito. Porém, esse homem, no curso de sua história, durante a sua jornada profissional, se encontra com um discípulo de Cristo, com um homem chamado Paulo, um homem experimentado nas dores, um homem cujo ministério foi forjado por sobre as lágrimas e as chicotadas empregadas pelo Império Romano. Lucas, o médico, ouve a pregação sobre a pessoa de Cristo, converte-se e enche o seu coração de uma vontade maior que a sua própria vida, pregar o Evangelho. E Lucas dará início a uma jornada evangelística que se iniciará por volta do ano 63 depois da morte de Cristo. Lucas escreverá um documento histórico chamado de O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Este evangelho, o Evangelho de Lucas, é um documento histórico, é um documento de defesa da fé, é um documento escrito e direcionado a um magistrado romano cujo nome era Teófilo. Isso está escrito na Bíblia, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Entre o verso 1 e o 5, nós descobrimos o nome deste homem, que recebe sobre si o título de Excelentíssimo. Teófilo recebe este título porque possivelmente era um magistrado romano, um homem que, assim como Lucas, carregava dentro de si uma bagagem intelectual gigantesca. E é por causa disso que Lucas usará uma linguagem diferente da linguagem dos outros evangelistas, pois os outros evangelistas eram homens do povo, eram homens médios judeus que se converteram e, na sua própria linguagem e obedecendo à sua ordem cultural, pregaram aos seus povos. Mas Lucas não se atém à cultura judaica. Lucas não se detém à visão de mundo dos judeus. Ele quer pregar para os romanos e para os gentios. Ele quer pregar para aqueles que não são filhos originários da aliança. Ele inicia o seu documento. Este documento é enviado a Teófilo. E cerca de 1 ano depois ele dará sequência. No primeiro documento ele conta sobre o surgimento de Cristo, o seu chamado de Deus, o seu batismo, a sua passagem, a cura divina, o milagre de ressurreição. E ele, como médico, enfatiza a ressurreição para demonstrar que o poder de Deus excede o poder científico. E cerca de 1 ano depois, Lucas dará sequência ao primeiro relato, e ele escreverá o livro que nos mostrará os idos primeiros da igreja. Ele escreverá o livro que nos mostrará os primeiros passos da igreja. Ele escreverá o livro que nos mostrará as pedras fundamentais sobre a qual a igreja de Cristo foi edificada. No capítulo de número 1, Lucas inicia o texto com o mesmo estilo linguístico. E ele diz: ó, caro Teófilo, da mesma forma que eu lhe escrevi o primeiro relato, eu darei sequência. No capítulo 1, ele conta a Teófilo e a nós também o momento em que Cristo estava ressuscitado,
dentre os discípulos, e de acordo com alguns historiadores, uma multidão de aproximadamente 500 homens, pessoas como nós, sedentas por Deus, pessoas como nós, sedentas pela palavra revelada por Deus, pessoas como nós, em busca da redenção de sua alma e da salvação eterna. O Senhor Jesus Cristo pregou-lhes acerca da doutrina do reino vindouro. O Senhor Jesus Cristo asseverou aos discípulos e a esta multidão sobre a importância do Espírito Santo de Deus. E no capítulo de número 1 do livro dos Atos, não precisa abrir, a partir do verso de número 8, o Senhor Jesus Cristo está sendo arrebatado, sendo levado aos céus. E entre os céus e a terra, as últimas palavras que ecoam dos lábios de Cristo são: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estas são as últimas palavras de Cristo. Este é o último conteúdo que efluiu dos lábios visíveis de Cristo. A partir de então, Cristo foi, mas nós cremos que em breve voltará. Há uma necessidade entre nós nesta noite. A necessidade é compreender o interesse de Cristo em dizer à igreja estas palavras. O Senhor Jesus Cristo dirige aos primeiros cristãos uma palavra que assevera sobre o Espírito de Deus, uma palavra que aponta para o céu. Antes de darmos sequência, entenda algo: nós vivemos o período da pós-modernidade, estamos passando por um momento de revolução tecnológica. A história é dividida por etapas. Passou-se o tempo da revolução industrial, onde os homens conheceram o trabalho e a manufatura. Passou-se o tempo da revolução científica e entrou-se o tempo da revolução industrial. Computadores, inteligência artificial, celulares, aparelhos televisores, aleluia, são instrumentos que atestam a revolução intelectual. O mundo é conectado. A partir de hoje nós conhecemos diversas culturas e algumas coisas entram em xeque, alguns valores entram em xeque, porque a nossa visão de mundo se expande. Nós percebemos que os outros povos trazem sobre si uma visão religiosa diferente da nossa. Nós percebemos que os outros povos trazem sobre si uma visão intelectual diferente da nossa. Chega um determinado momento em que os jovens na faculdade se veem diante das ciências humanas e algumas matérias afins que são maravilhosas, mas que às vezes lançam dúvida nesses corações tão pequenos. O momento onde a nossa cultura vem sendo deturpada, o momento onde os nossos valores vêm sendo quebrados diariamente, o momento onde os preceitos fundamentais que colocaram esta sociedade de pé vem sendo questionado, o momento em que a própria palavra de Deus vem sendo transformada. Não mais é pregado o evangelho do reino de Deus por alguns. Ainda tem aqueles que pregam, mas a grande maioria prega o evangelho do reino do homem, uma mensagem que visa apenas o homem, uma mensagem que visa apenas aquilo que é terreno, uma mensagem que visa apenas aquilo que é carnal, aquilo que é natural. Aleluia. Igrejas que não produzem ovelhas, igrejas que produzem porcos. A envergadura do pescoço dos porcos não permite com que eles inflexionem os seus olhos para cima. Eles não enxergam o céu, eles não podem ver o céu, pois os seus corpos estão determinados geneticamente a olhar para a terra. Os porcos não olham para o céu, porque eles estão determinados geneticamente a olhar para baixo. Aqueles que eram ovelhas, cuja inflexão do pescoço permite com que eles olhem para cima, estão se transformando em porcos. Mas esta é a noite da virada. Estamos em guerra. Que pregará o avivamento. Deus levantará uma geração que pregará o evangelho do reino de Deus. O adversário verá o povo de Deus se levantar com poder e autoridade.
por esta geração, pois ainda há uma igreja de pé, ainda há uma igreja de pé, ainda existem cristãos, sim, daquele mesmo jeito antigo, como dos primeiros que vieram ao Brasil e entregaram as suas próprias vidas à morte, para que hoje pudéssemos estar aqui. Ainda existem cristãos, talvez você não percebeu, mas quando eu entrei daquela entrada para cá, eu encontrei alguns deles aqui. Quando olho para vocês, não vejo pessoas, vejo brasas de fogo, brasas acesas, brasas que incendiarão, aleluia, o campo do adversário. A igreja vencerá. Em nome de Jesus de Nazaré, o Espírito de Deus será derramado entre nós. Em nome de Jesus de Nazaré, o Espírito de Deus renovará as nossas vidas. É tempo de Deus levantar os vasos do Espírito Santo. É tempo de Deus levantar os vasos do Senhor, que pregarão a mensagem da verdade até o arrebatamento. Quem crê da glória exalta. Enquanto você glorifica, o inimigo perde força e Deus age. Nós vivemos um momento da transformação, o momento da mudança histórica, o momento em que algumas coisas de fato precisam mudar. É verdade, algumas coisas precisam mudar, mas existem princípios, irmãos, que são inegociáveis. Existem parâmetros que nós não podemos negociar. Existem comportamentos e estilos de vida que são a essência da nossa existência. Nós não podemos negociar. Nós vivemos o tempo da pós-modernidade, e como já fora dito, existem transformações, e no campo religioso também. No campo religioso também acontecem alterações, acontecem transformações, acontecem, entre aspas, correções teológicas em todo momento da história. Que houve uma transformação de mentalidade, a religião foi afetada. A Idade Média é conhecida como o período em que o estilo de governo era teocrático. O Senhor levantava alguém que era um líder religioso. Esse líder religioso ungia a cabeça do rei, e o rei trabalhava em nome de Deus. Não satisfeita, a sociedade do período antigo, não satisfeito, promoveu uma rebelião, uma revolução, uma mudança. Esta revolução é conhecida como Revolução Iluminista. O iluminismo acontece entre o século 16 e 17. O padrão comportamental da igreja foi mudado. O modo com o qual Deus era percebido pelo cristão foi transformado. E eis que se repete. Nós vivemos uma transformação. O padrão comportamental que nós temos está sendo mudado paulatinamente. Em alguns casos de forma lenta, em alguns casos de forma rápida. A nossa compreensão sobre Deus também tem se transformado. E o que é que faz com que a compreensão sobre Deus se mude? A interpretação teológica. Porque todo aquele que prega, ele faz teologia aqui na frente, mesmo tendo passado por um curso, uma faculdade ou não. Pois a palavra teologia é a junção de duas palavras: theo, que significa Deus em grego, e logia ou logia, que é estudo. Então todos aqueles que pregam estão dando um estudo sobre Deus para a igreja. Mas nós vivemos em meio a uma ramificação teológica que tem crescido, e é perigosa. Ela é perigosa demais, porque ela tenta negar a efetividade do poder de Deus na atualidade. Ela tenta negar a atuação presente do Espírito Santo. Ela tenta fazer com que algumas igrejas considerem aquilo que aconteceu entre nós como loucura. Para eles, línguas estranhas não existe. Para eles, revelação e profecia não existe. Para eles, Deus não cura mais. Para eles, esse negócio de gritar, pular, bater palma e dar glória a Deus e aleluia como nós, não existe
Espírito de Deus que tem condições de mudar a vida da sua família. Foi Jesus quem disse: o Espírito de Deus é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é nós, é Ele. Não somos nós quem pregamos, é Ele. Não somos nós quem cantamos, é Ele. Até a oração é Ele quem faz por nós. O apóstolo Paulo disse que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero que vocês compreendam: é noite de encher o vaso, é noite de renovo, é noite da igreja que está aqui voltar para a casa, cuspindo graça no inimigo, pisando na cabeça do diabo. É noite da igreja que está aqui se levantar como igreja forte, poderosa. Oh glória! O Espírito Santo de Deus ainda cura, o Espírito Santo de Deus ainda batiza. Oh glória! Há alguns anos eu estava pregando em uma congregação do nosso ministério na cidade de Sabará. Existem algumas cadeiras que ficam no púlpito atrás de nós. Esse é o modelo padrão da Igreja Assembleia de Deus. Alguns irmãos estavam assentados no altar, no púlpito, dentre eles um pastor e um diácono. Durante a mensagem, uma das crianças que estavam no meio levantou a sua mão como se tivesse recebido uma descarga elétrica. Esta criança começou a falar em uma língua que você nunca aprenderá na escola, não, em novas línguas, em línguas que vêm de Deus, que vem a partir do batismo e confirma o batismo do Espírito Santo. Eu ouvi um barulho atrás, era o obreiro conversando com o pastor e dizendo: a minha filha foi batizada pelo Espírito Santo. Um irmão um pouco mais novo que ela estava do lado. Enquanto ela se remexia, ele ficou curioso, encostou a mão nela e também recebeu uma descarga de poder. Eu olhei para trás, o obreiro não conseguiu levantar da cadeira, ele dobrou de joelho e disse: Deus ainda batiza, Ele ainda batiza, Aleluia! E Ele pode fazer isso na sua vida. É isso que é o desejo de Deus. O Senhor precisa de uma igreja forte. O Senhor precisa de uma igreja que ainda acredita na manifestação dos dons. O Senhor precisa de crentes literalmente loucos, que excedem a razão humana e que se entregam ao Espírito de Deus. O Senhor precisa de uma igreja poderosa que não se cala ante as falsas doutrinas, antes uma igreja que se põe em pé e que com o dedo em riste prega que o Senhor Jesus é aquele que veio, subiu, mas voltará para buscar a igreja que é dele. Quem entrega a glória ao nome do Senhor é o Espírito de Deus. Oh, Deus de maravilha, aleluia! Fica à vontade, Espírito Santo, aleluia! Esse tipo de mensagem não dá convite. Esse tipo de pregação não dá convite. As pessoas que gostam de colocar nada contra que você faça com sua vida o que você quiser, mas a pessoa que gosta de colocar o nome dele no cartãozinho com o prenome escrito, como é que chama? O apóstolo das revelações fulano de tal. Esse tipo de cara não prega uma mensagem dessa, porque ele tem medo, isso fecha a porta. Tem muita igreja por aí que nunca mais me convida se eu pregar isso lá, mas aqui eu sei que receberei novos convites. Tem crentes aqui, tem cristãos aqui, os irmãos que dirigem essa obra. É a primeira vez que eu vi aquela irmã eu conheço de vista de outra igreja, uma bênção de Deus. Aqui só tem crente. Como é maravilhoso estar no meio de crente. Às vezes a gente corre risco de apanhar aí fora. Em mim eles não batem, mas se for um outro irmão, uma
choro leva, irmão. Porque a verdade do Senhor às vezes dói. Só que mesmo que a mensagem seja dura, o que flui daquele que prega é o amor de Cristo. O amor de Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua santa presença. O Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 13: entrai pela porta estreita. Oh, Porque glória! larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que têm entrado por ela. Porque estreita é a porta que conduz aos céus, e poucos são os que têm entrado por ela. Se a sua igreja estiver vazia, não preocupa não, é a porta estreita. A porta larga para cima. A porta larga para cima. A porta estreita está vazia. Tem 2 crentes, mas Deus está no meio deles. Tem 3 crentes, mas Deus está no meio deles. O Senhor está no meio deles. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, subiu ao alto do Monte Tabor. E ele levou os seus 3 melhores amigos, Pedro, Tiago e João. No alto do monte, esses discípulos de Cristo testemunharam o milagre da transfiguração, em que Cristo se transfigurou em luz, e as suas vestes se tornaram tão brancas como a neve. E eles tiveram a visão de Moisés e Arão do lado de Cristo. Moisés do lado de Cristo. Depois que passou a visão, eles chegaram assim: Jesus, eu quero que levante uma tenda. E Jesus falou assim: olha, não levanta a tenda. A única coisa que eu quero é que ao descer daqui, vocês não contem isso a ninguém. Por que Jesus só levou os 3 lá para cima e falou para eles não contar aquilo para ninguém? Porque era segredo. Jesus não revela segredo para a multidão, não, irmão. Glória! Jesus revela segredo é para quem tem intimidade com ele. Aleluia! Jesus não precisa da multidão para falar da igreja. Ele precisa daqueles que são íntimos dele. Só ouve as intimidades de Cristo aquele que se relaciona com ele. Veja como isso é profundo. No Antigo Testamento, o Senhor fala através de Jeremias e de Isaías, tratando a nação de Israel como a minha noiva. Um dos modos de interpretar a Bíblia é através da linguagem figurativa. Veja o significado simbólico de minha noiva. Quando você é noivo de alguém, você tem uma aliança com essa pessoa. E a aliança que você tem com essa pessoa é inquebrável. É inquebrável. Quando o Senhor nos chama de minha noiva, isso significa que o Senhor deseja ter o relacionamento mais íntimo possível conosco. Um relacionamento inquebrável. E sabe o que acontece? Na maioria das vezes a gente quebra essa aliança, mas o Senhor é fiel e refaz novamente. Deus maravilhoso! Então isso já é mais uma coisa para falar, que às vezes você entrou, viu o irmão da glória e está aí murchinho no seu lugar, falando: meu Deus do céu, meu pecado é grande. Ele já refez a aliança. Esquece. Oh, glória! Glória para ele, queira ser cheio. Você não sairá daqui da mesma forma que entrou. Você já foi lavado, ele já filtrou você. Você já foi purificado, você já foi santificado. Você é profeta. É o diabo que quer que o peso da culpa esteja sobre você. Mas o Senhor limpou e disse: levanta a cabeça, tu vai profetizar. É o Espírito Santo. Está lá no capítulo 2, no verso: de repente ouviu-se o som como de um vento. Aleluia, Deus. Irmão, minha cabeça está ruim, eu não lembro nada. Então eu vou voltar, quer ver? Antes de ir lá para o 2. No capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo diz essas palavras sobre o Espírito Santo e vai. Tinha os discípulos, mas uma multidão de aproximadamente 500 homens no capítulo 1. Só que no capítulo 2 o tempo já passou. No capítulo 2 tem 120 só. Daquela multidão que tinha, só ficou 120. Alguns historiadores dizem que havia uma multidão entre os discípulos do capítulo 1, mas no 2 na Bíblia só 120.
Só que os 120 receberam. Todos estavam com o som de um vento e o Espírito Santo desceu sobre os 120. Porque eles ficaram. A multidão foi embora, os discípulos ficaram. Aqueles que fazem parte da multidão que segue a Cristo, aqueles que fazem parte da multidão que segue a Cristo, no momento da oportunidade ele casca fora. Mas aqueles que são discípulos e ficam, recebem a promessa. Glória a Deus! Se você é um discípulo de Cristo, a promessa dele repousará sobre a sua vida. Pode demorar, mas ela vem. A promessa do Senhor se cumpre. A irmã de branco lá atrás, balance a mão, a senhora, as duas, balance as duas. Eu olhei para a senhora neste momento e Deus me deu uma visão. Eu vi como se fosse uma nota fiscal que descia sobre a sua cabeça. Eu perguntei ao Senhor o que significa, e Deus falou para mim assim: diz para ela que a fatura vai chegar, a cobrança vai virar, a cobrança virá contra aqueles que se levantaram contra ela. Diga para ela que eu sou com ela, que sou eu quem fortaleço os pés, os joelhos, as pernas, sou eu quem dou fôlego de vida e saúde. Não para a marcha. Aqueles que falaram de você, aqueles que se levantaram, retrocederão, porque a conta vai chegar. Eu vejo Deus honrando a cabeça da senhora no meio de um grupo que falou, aleluia, quando a senhora não estava presente. Eu vejo Deus honrando o ministério da senhora no meio de um grupo que zombou enquanto a senhora não estava presente. Mas será que ela é crente a si mesma? Será que ela é isso tudo? É isso tudo e ainda mais, porque Deus vai mostrar. Aleluia, que a Súria, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus, quem quiser receber levado, recebe. Quem quiser receber bom, pega que é bom. Quem quiser ser restaurado, recebe. Papai, Súria, Candaraia. Labaixou. Andai, clame-naço, Alamanduraia. Deus está trabalhando aqui. Tem pessoas sendo curadas esta noite aqui. Tem pessoas sendo libertas do vício esta noite aqui. Tem pessoas sendo libertas da opressão aqui. Tem pessoas sendo livradas da depressão aqui. E essa irmã que balance a mão para o céu, você balance as duas para eu ver que você me ouve. O Senhor toca na sua vida hoje e te cobre com um manto sagrado e te diz: a tua vida é minha, eu te guardo. Ninguém tem poder de tocar você. Não tenha medo de prosseguir, apenas não pare. É difícil demais, mas não pare. Eu confirmo cada passo teu, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, que maravilha! Aquele que recebe. Aqueles que vêm no meio da multidão, na hora que o vento sopra, ele racha fora, irmão. Na hora que o vento sopra, aquele que vem como espectador curioso, está acontecendo cura, milagre. A irmã me convidou, falou que lá tem cura, falou que lá o povo revela, eu vou lá. Mas na hora de firmar o compromisso, a pessoa fugiu. Durante todo o Novo Testamento nos Evangelhos, durante todo o Novo Evangelho, a gente vai ver Jesus caminhando e junto dele uma multidão. No meio de Jesus, uma multidão. Enquanto Jesus multiplicava pão e peixe, estava assim, gente. No momento em que ele foi levado para a cruz, os que ficaram só assistiram de longe. O seguidor só vem enquanto tem pão e peixe.
Oh, glória O a seguidor Deus. só vem enquanto tem revelação, profecia e cura divina. Nem da palavra ele gosta. É verdade, Jesus. Mas o dia que o pão e o peixe acabam, só que o discípulo fica. Ô, glória! O dia que a mensagem fica dura demais, a multidão corre. O Senhor Jesus pregava as multidões. E em determinada ocasião a mensagem ficou muito dura. E a multidão foi embora. Pedro, irmão, Pedro. Você sabe quem é Pedro? Pedro é um dos discípulos mais atrapalhados, chegou. Ele falou assim: Jesus, mas que duras palavras são essas? Quem porventura poderia ouvir tais palavras? Aleluia. Jesus olhou para ele e falou assim: garoto, não te vai embora. Se quiser ir, fica à vontade. A mensagem é essa. Ele olhou para Jesus e falou assim: para onde eu irei se só tu tens palavras? Ô, glória! O Aleluia! discípulo de Cristo, até quando a mensagem fica difícil para ele resiste. Aleluia! O discípulo de Cristo, até Te quando a amo, mensagem Jesus. começa a apertar demais, ele gosta. É verdade. Porque ele sabe que com Jesus não é fácil, mas imagina sem ele. Irmãos, alguém orou aqui, eu não lembro quem foi, eu acho que foi a irmã Ney. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, tem uma mãe dentro do necrotério reconhecendo o corpo do filho agora. Você não sabe o que é. Você não sabe o que é o sistema para identificação de um corpo no IML, nesse IML, nessa delegacia do Novo Gameleira. Você não sabe o que é aquilo. Você chega, você pega o parente, seu parente é quem? Fulano de tal, tem nome cadastrado no sistema, não tem característica, joga no computador. Você viu alguém com a característica, me acompanha, tira o corpo e a pessoa vê o corpo decomposto, furado de bala, sem braço, sem a perna, está lá. E nós estamos aqui. Eu posso falar para você um negócio? Se o microfone não deixa aí, mas eu posso falar até agora. Tem gente que até agora ainda não teve coragem de olhar para mim e ouvir a palavra. Você não sabe do que perto é você. Enquanto nós estamos aqui, tem alguém dentro do sistema penitenciário sendo tratado igual bicho. Eu não quero saber se o cara roubou, vendeu droga, se ele assaltou. Eu não quero saber. A única coisa que eu sei é que ele está sendo tratado igual um bicho dentro de uma cela. Talvez você seja um cristão cujo espírito seja punitivista e fala que bandido bom é bandido morto, mas enquanto for o seu filho. Tem gente dentro do presídio agora comendo comida cuspida pelo agente penitenciário. Eu posso falar de cátedra, eu sei como é que funciona. Existe um princípio no direito constitucional chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Tem um professor de direito constitucional chamado Fábio Conder Comparato, que traz a doutrina que versa sobre a dignidade da pessoa humana. E ele fala que o princípio da dignidade da pessoa humana nasceu lá na era axial. A era axial é um período do tempo onde surgiu a razão, lá na Grécia. Aquele período que eu falei com vocês, que também surgiu a filosofia. Lá, quando surgem as religiões monoteístas, mono é um e teo é Deus, ou seja, a religião, a nossa, onde o Deus é criador, quando surge essa religião, surge com ela o discurso de que o homem é o resultado mais perfeito da criação de Deus. Glória a Deus. Quando o mundo tem contato com essa pregação, o direito fala assim: se o homem é o resultado mais perfeito da criação de Deus, ele merece respeito à sua dignidade humana. Aleluia. Glória Ele a merece Deus. direito de viver. Aleluia. Por que eu não falo bandido bom é bandido morto? Não fui eu que criei, irmão. Foi Deus. O direito respeita essa origem divina da dignidade da pessoa humana. E enquanto nós estamos aqui, o filho de alguém que você conhece está apanhando na cara no Sereste da Gameleira. Ele daria tudo para estar aqui. E pior, o inferno está cheio. Existem pessoas no inferno que, como punição, devem se lembrar de quando viram um crente pela última vez.
E eu creio que o clamor dessas pessoas lá no inferno deve ser: Deus, me devolva a vida 1 segundo antes de eu amassar o panfleto de evangelismo, jogar no chão e falar que não precisava do Senhor. Deus, devolve a minha vida pelo menos 1